Eu quero saudar a todos, que todos sejam felizes, prósperos e que haja a proteção divina para todas as pessoas, tanto do estado de São Paulo, da região de São José do Rio Preto, Catanduva, Ariranha, Marapuama, Itajubi, Bauru, e tem outras, né? Tem várias cidades da região em geral. A minha saudação a todos e também do Brasil e do mundo, né? Que ouve as nossas palestras que a gente posta no YouTube, que é gravado e que é posto no YouTube para as pessoas a assistir às nossas palestras. Então, seja bem-vindo, como eu sempre falo, né? Sempre estou repetindo, sempre saudando, com certeza, né? A gente não pode chegar cara baixa, né? Vamos dizer assim, rosto baixo, baixo astral, né? Desanimado, como se fosse um soldadão ou um soldado, né? Não podemos chegar aqui sem, primeiro, cumprimentar as pessoas e desejar um dia melhor, desejar felicidade, desejar que as pessoas possam realizar os seus sonhos como a gente sempre está repetindo, né? A gente tem que repetir as coisas boas com certeza, né? E as pessoas têm que buscar ser humilde, não deixar o orgulho tomar conta, não deixar o egoísmo tomar conta, o egoísmo, o orgulho, a ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro, né? E assim por diante. Temos que procurar buscar a humildade, porque os humildes serão exaltados, e aqueles que exaltam a si mesmo serão humilhados, com certeza, né? Serão humilhados. Mas aqueles que se humilham será, com certeza, exaltado. E amar uns aos outros, querer bem uns aos outros, suportar uns aos outros, né? Porque nesse mundo temos que ser o sal da terra para salgar. O que é o sal? Para que serve o sal? O sal serve para não deixar estragar a carne. Quando as pessoas querem, por exemplo, fazer aquela carne seca, eles põem bastante sal e deixa secar a carne do sol, né? Deixa secar, mas com sal. E o sal não deixa estragar. Ou temperaram a carne com sal para não estragar. Então, cada um de nós temos que ser um mordomo, temos que ser como sal, sal da terra e luz do mundo. O que é luz? Quando está numa sala escura e ali tem uma lâmpada, então as pessoas que estão ali naquela sala, ele só vê escuridão. Mas quando ele liga o interruptor, né? Aí acende a luz, aí ele vai ver a luz
ele vai enxergar tudo. Mas quando apaga, né, desliga o interruptor, né, então aí fica na escuridão. Então temos que ser luz, temos que ser sal, sal da terra. Sal quer dizer exemplo, né? Sal quer dizer temperar. Temos que temperar. Por que que o mundo vai de mal a pior? O mundo humano, não é o mundo da terra. O mundo da terra, o mundo planetário, ele continua como o Criador tem criado, né? Mas o mundo humano, por que que ele vai de mal a pior? Por que que pega caminho errado? Por que que as pessoas vão seguir muitas vezes uma ideologia maléfica, uma ideologia que destrói, né? Segue e a semente do joio, né? Segue aquelas mensagens negativas, né? Segue o caminho errado, então vai de mal a pior. Escolhes os piores administradores, escolhe os piores governos, escolhe os piores presidentes, os piores reis. Por quê? Porque o mundo humano não discerne as coisas boas. Muitas vezes fazem o mal pensando que está fazendo o bem, mas estão enganados. Então temos que focar naquilo que é bom, né? E ser o mordomo, sal da terra, luz do mundo, né? Ser o exemplo. Né? E eu quero então também comentar algo, qual a diferença entre a ovelha e o bode. Então, existe o bode, né? A ovelha e o bode. A ovelha é um animal que simbolicamente é usado no meio dos cristãos, né? No meio dos cristãos e até na Bíblia diz, né, sobre as ovelhas, né? Está predito na Bíblia sobre as ovelhas e sobre os bodes, né? As ovelhas simbolicamente usado no meio do cristianismo como ovelha, cordeiro. Então é símbolo de humildade, que se diz na Bíblia, né, que um dia, né, o Criador vai separar as ovelhas dos bodes, né? E diz biblicamente que as ovelhas estarão à direita do Criador e os bodes estarão à esquerda. Então haverá diferença e haverá separação. Hoje nós vivemos num mundo em que tem a mistura do joio com o trigo. O trigo está nascendo, mas também está nascendo o joio. Né? E o joio um dia será queimado, o joio será destruído. Mas o trigo não, o trigo é um alimento, o trigo serve para alimentar, mas o joio não serve para nada. Ele é parecido com o trigo, mas não serve para nada, né? Então, temos que ser como o trigo, como sal, como luz e ser um mordomo. Né? E ter a fé, né? Que a Bíblia também diz que se tivermos fé como o grão de mostarda,
O grão de mostarda é muito pequenininho o grão de mostarda, mas biblicamente diz: se tiver de fé como o grão de mostarda, direis a este monte ou a montanha, arranca-te e lança-te no mar, e assim será. Isso daí se compara ao grão de mostarda, que é muito pequenininho, mas se tiver do tamanho do grão de mostarda, a fé quer dizer certeza. A fé é certeza daquilo que a gente não vê. A gente tem fé que vai realizar o sonho, tem fé que vai abrir uma empresa, tem fé que vai passar as tempestades da vida, tem fé que vai prosperar, tem fé que vai ser abençoado. Quer dizer, a pessoa não está vendo. Fé é certeza, a pessoa não está vendo. Mas ele está acreditando no Criador e está lutando, está na batalha, né? Está trabalhando, está vendendo, está abrindo uma loja ou preparando para abrir uma loja, um comércio, preparando para abrir uma empresa, ou ser um autônomo, ou está estudando. Tudo isso é preciso de fé como um grão de mostarda. Porque se a gente dizer, não tem jeito, não adianta. Os outros fizeram isso também. Eu não vou estudar porque fulano estudou para enfermeiro, mas hoje ele está na rua. Aquele meu vizinho lá, que ele mora na mesma rua, ele estudou para advogado, mas hoje não tem emprego, está desempregado. Mas os outros andam falando de mim. Os outros andam falando que não adianta ficar estudando porque não vale a pena. Aí o outro diz assim, não, mas para que sonhar, né? A gente vai morrer. Um dia a gente vai para a sepultura, não adianta a gente sonhar, não adianta ter bens, não adianta ter fé, porque um dia a gente vai sair desse mundo, não é? Não é bem assim. É claro que as pessoas têm o seu fim, todo mundo tem um ciclo de vida, a gente nasce, a gente cresce, a gente se forma, a gente tem o ciclo de vida. É claro que todo mundo tem o limite da sua vida predestinado, ou seja, Deus conhece os nossos dias, Deus sabe, e Deus é que permite que as pessoas vivam nesse mundo, mas temos que pensar positivo. Porque se nós já tiver 50% de pensamento negativo, já vai fazer um estrago na nossa mente, no nosso modo de viver, no estilo de vida. Mas tem que, alguém fala assim, né? A gente tem que comer de tudo que a gente quer, porque a gente vai morrer mesmo. Tem que comer, tem que beber, tem que fazer o que a gente quer mesmo, porque a gente vai morrer. A gente não leva nada. Mas não é bem assim. Não é porque a gente vai morrer. Não é porque as pessoas um dia vai sair deste mundo para a eternidade, porque essa é uma vida. Essa é uma vida. Mas tem a outra vida. Tem a vida nesse mundo, a vida física, e tem a vida eterna. Tem a vida eterna.
Então, não é porque a gente vai ficar pensando, a gente tem que comer o que a gente quer, fazer o que a gente quer, porque a gente vai sair daqui, que não vai levar nada. Não é bem assim. A gente tem que pensar positivo. Não é e se esculachar, porque vai morrer, vai esculachar, né? Porque as pessoas um dia, ele vai ficar mais velho, vou esculachar, eu não tô nem aí com a vida, eu não tô nem aí. Mas não é bem assim, a gente tem que pensar positivo. Não é perder a moral, não é se envolver com dependência química, porque vai morrer, se vai envolver com dependência química, vai usar bebidas alcoólicas, vai acabar com a saúde, porque não adianta pensar nas coisas que o Criador deixou. Não é bem assim. Temos que pensar positivo. É claro que biblicamente diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o que é a ovelha e o bode? A ovelha, ela é mais humilde. A ovelha, ela é mais humilde, ela suporta as coisas calado, né? A ovelha, né? Agora, o bode não. O bode, ele dá chifrada, ele dá coice, ele vai em cima, né? Você vai mexer com um bode, ele vai dar espetada, é coice, né? Vai dar coice, vai querer dar chifrada, vai querer investir em cima da pessoa. Se você, ou eu, por exemplo, você, o senhor, a senhora, se for mexer com o bode vai em cima e dá cabeçada. Então tem a diferença que eu estou pegando o bode e a ovelha como símbolo. Existe gente que é como ovelha, ele muitas vezes fala alguma coisa e ele é como ovelha, ele não dá cabeçada. Ele não parte para cima das pessoas. Mas já o bode não, o bode, se você mexer com ele, ele vai em cima e dá cabeçada, ele até pode machucar a pessoa, né, que enfrentar ele, né? Então, assim também, a gente tem que ser como ovelha, porque biblicamente, na Bíblia, nas Escrituras, fala muito sobre ovelhas, né? Que até hoje, o lugar que mais cuida de ovelha, que desde os tempos antigos, é lá em Israel, o estado de Israel, em que os pastores, né, que são aqueles que cuidam das ovelhas, né? Então, tem a criação de ovelhas nos pastos, né, em Israel, né? E lá tem os pastores que cuidam, né? Pastores são aqueles que cuidam das ovelhas ali. Antigamente, desde a antiguidade, sempre teve esse tipo de emprego, de trabalho, né? Então, eles cuidam para que as ovelhas também não seja devorado, né, por bicho, não caia em lugares, em buracos, né? Então, eles cuidam das ovelhas e pastoreiam as ovelhas, né? Assim como também o criador de gado, né, de novilha, tem o criador de cavalos de raça, né? Tem cavalos de raças, tem vacas, novilhas de qualidades, de raça, né? Então, assim também. Então, a diferença é muito grande se for comparar, né? Que a ovelha, ela é mais simbolicamente como se fosse também a pomba, né? Que a pomba, ela é mais simples, né? A pomba. E já a cobra, a gente sabe que ela é mais astuta, né?
Ninguém é contra os animais, ninguém é contra. A gente está falando sobre os símbolos e como que agem os animais, né? Então, assim também nós temos que ser como ovelhas, saber bem tratar os outros. Quando alguém vier querer confrontar com a gente tem que rebater com mensagens boas, com mensagem de defesa, né? Que a gente tem que combater com mensagem de paz. A gente não pode ser como o bode, né? Que sai dando cabeçada, né, quando alguém fala alguma coisa, né? Não pode ser. A gente tem que ser como ovelha, sempre defender com as palavras, né? Com as boas palavras, com mensagem de firmeza, mensagem de fé, né? Mensagem de sabedoria. Então é o símbolo da ovelha, né? Estamos como ovelha e além ovelha, cordeiro, né? E a gente sabe que ela tem valor, né? A ovelha ela tem valor, que ela produz lã também. Então ela produz lã e aquelas lãs servem para fazer aquelas brusas para o tempo do frio, né? E as brusas que são feitas para o lugar mais frio que existe, né? Aqueles lugares mais frios lá da Europa, aqueles lugares que muitas vezes os carros não podem nem andar quando há uma geada, por exemplo, os carros nem podem andar na rua. Então, ela traz benefício à ovelha, ela produz lã, e as lãs têm muito valor para fazer, como eu tenho falado, as brusas, né? Brusas masculinas, brusas femininas, brusas para crianças, jovens, para as pessoas de todas as idades. E ela traz o símbolo da humildade, né? Então não vamos ser como o bode, né? Quando alguém falar com a gente, não vamos dar coice e nem querer dar chifrada nas pessoas. Não vamos. Vamos procurar se defender inteligentemente, né? Com sabedoria. Aí a gente até vai vencer, né? Aquele que muitas vezes quer confrontar, que muitas vezes duvida da nossa fé, do nosso modo de viver, aqueles que muitas vezes acham que a gente anda errado, aquele que muitas vezes não entende a gente. Então a gente vai usar uma palavra de sabedoria, mencionando o cordeiro, né? O cordeiro, a ovelha, né? Vamos agir como ovelha, não vamos agir como bode, dando chifrada, dando coice, dando cabeçada. Não vamos fazer isso, vamos procurar agir como ovelha, porque as pessoas que é inteligente, ao falar, eles conseguem vencer. Por quê? Porque ele usa as palavras com sabedoria e ele faz o adversário abaixar, né? O adversário fala, não, você tem razão mesmo, que você está certo, o que você falou aí, eu cheguei à conclusão que você está falando a verdade, você está falando a realidade, né? É assim que você convence o adversário. Não é dando cabeçada, não é dando chifrada que a gente vai vencer as pessoas. É saber falar, saber dialogar com as pessoas, né? É que nem o comércio, mesma coisa. Vai vender um produto, as pessoas vão vender um produto, ele não vai chegar e obrigando as pessoas a comprar. Ele vai falar do produto, ele vai explicar certinho para ele convencer as pessoas. Assim também é na vida social, na nossa vida social,
na vida na sociedade, na vida na empresa, no trabalho, nos estudos, na escola, na faculdade. Vamos sempre enfrentar desafios. Sempre terá os desafios diante de nós. Seja a criança que estuda na escola, no primário, no secundário, e assim por diante, né? Seja o jovem que já está fazendo faculdade, está no ginásio estudando. Sempre haverá desafio. Agora, vocês, eu, os senhores, as senhoras, os aposentados, né? As pessoas de todas as idades, vocês, eu, pode vencer as coisas, mas com sabedoria, com palavra de sabedoria. É assim que a gente vence o inimigo. Não é xingando, não é maltratando as pessoas, não é verdade? Então está aí, né? Qual a diferença? Há muita diferença. A ovelha, ela é humilde, né? Ela é mais simples, a ovelha. E o bode, ele é mais agressivo, né? O bode, ele é mais agressivo. A ovelha não é tão agressiva. O bode, ele é mais agressivo. Se mexer com o bode enfrenta. Qualquer pessoa que mexer com o bode, ele vai enfrentar. E o bode tem barba, né? O carneiro não tem barba. O bode tem barba, o carneiro não tem barba. Então está aí, né? Para gente comentar esse assunto, né? E em Israel, o bode era um dos animais preferencialmente escolhido para expiar os pecados, né? Que era antigamente, né? Antigamente se usava muito, né? Esse tipo de coisa, né? E a Bíblia compara a igreja com um rebanho de ovelha. Aqui fala sobre os cristãos, né? Aí eu estou olhando na tela do computador, algumas coisas eu estou lendo, né? Embora eu sei que a realidade, que eu nem precisava ler aqui, nem precisava ler. Mas a Bíblia compara, que fala sobre os cristãos, né? A Bíblia compara a igreja como um rebanho de ovelhas. Isso é verdade, né? O povo escolhido é formado por ovelhas e Deus é o seu pastor. Mas esse título de ovelha não foi selecionado por acaso, pois traz verdade profunda da identidade de cristãos e de suas necessidades espirituais. Então está aí, né? Sobre ovelhas. E eu quero também comentar também outros assuntos, né? Eu quero comentar vários assuntos. Por exemplo, eu tenho vários produtos aqui e eu vou mostrar para as pessoas através da internet. Não sei se eu vou poder falar desses produtos aqui, linhaça. Mas eu vou, deixa eu pegar aqui esse daqui. Aguarda o momento que eu estou olhando aqui, Guaraná. Guaraná em pó, aí ó. É 100 gramas de Guaraná em pó. Aí ó. 100 gramas de Guaraná em pó. Aí ó. Guaraná em pó. 100 gramas de Guaraná em pó. É muito bom, é muito energético. O Guaraná em pó, ele serve para tomar, pode tomar. Ele é um energético, o Guaraná em pó. Tá aqui, ó. É 100 gramas. Esse pacotinho aqui, 100 gramas. Já tô repetindo, hein? Tô repetindo. Aí, ó. Guaraná em pó, 100 gramas.
Então, ele é bom, o Guaraná em pó é um suplemento que promove e traz muitos benefícios. O Guaraná em pó é muito bom. Ele aumenta a disposição, o humor, estimula a queima de gordura corporal, ajuda também até no emagrecimento. Isso vai depender de cada um. Se as pessoas fazerem caminhada e comer mais fibra, mais hortaliça, mais verdura, evitar de comer muito carboidrato, o Guaraná ajuda a emagrecer. Não é que o Guaraná em si, sozinho, ele não emagrece ninguém. Ninguém fica magro por causa do Guaraná. Agora, se a pessoa usar o Guaraná e fazer exercício, fazer academia, tudo bem, né? Os benefícios do Guaraná são possíveis porque o Guaraná é rico em cafeína, né? Além de conter boas quantidades de teobromina, teofilina e tanino, que são compostos bioativos com ação estimulante, antioxidante, anti-inflamatória e saciotogênica, né? Então está aí, né? O que o Guaraná tem, né? O Guaraná pode ser diluído em água, suco ou vitamina, né? No entanto, é aconselhado usar o Guaraná em pó com sabedoria, é claro, né? E depende, as pessoas têm que ter orientação de um terapeuta também, né? O terapeuta pode orientar também sobre como usar. Usar em excesso também vai dar problema. Então, por isso tem que ter orientação de um profissional ou um terapeuta, né? Para usar, porque se usar em excesso vai dar efeito colaterais, entendeu? Então, nada em excesso. Os benefícios do Guaraná, eu já tenho falado, ele aumenta a disposição. A pessoa tiver com sono, tomar um Guaraná, ele perde o sono. Já se ele estiver cochilando, ele não cochila mais. Por quê? Porque o Guaraná, ele desperta a pessoa, né? Desperta, né? Eu já usei o Guaraná, né? Muitas vezes eu usei o Guaraná, né? Algumas vezes. E ele tira, sim, tira até a canseira, ele tira até o sono, né? Então, o Guaraná aumenta a concentração da pessoa, a pessoa fica mais concentrado, né? Devido à cafeína, à teobromina, à teofilina, né? Então, ele é bioativo, que aumenta a concentração, com certeza, né? Melhora o humor das pessoas, né? Guaraná também melhora o humor das pessoas, né? Estimula a produção dos hormônios dopamina, serotonina, que são neurotransmissores que ajudam a diminuir a ansiedade, regula a sensação do bem-estar, melhorando o humor. Também evita doenças cardíacas. O Guaraná em pó é rico em flavonoide, saponina, substância com forte poder antioxidante que ajuda a reduzir colesterol ruim, né? Que ajuda a evitar doenças cardíacas, arteriosclerose, angina, tudo isso, né? Ajuda a tratar a dor de cabeça, combate problemas gastrointestinais, né? Ele tem uma ação antidiarreica, laxativa. O pó do Guaraná ajuda a combater gastrointestinais como a diarreia, a prisão de vento. Então está aí, né? Esse é o Guaraná.
Agora eu quero falar também de outro. Vamos ver se eu consigo, né? Esse daqui, esse é a maca peruana. É a maca peruana, né? É a maca peruana. É 100 gramas, né? 100 gramas. Aí, ó. É 100 gramas nesse pacotinho aqui. 100 gramas. Maca peruana. Vamos ver então. Para que serve a maca peruana? Para que serve a maca peruana? Vamos ver. A maca peruana é um superalimento que nutre o corpo, contribui para o aumento da energia, né? E do vigor físico, combatendo os sintomas de cansaço, fadiga, falta de concentração. O nome científico da maca peruana é Lepidium meienil. É isso mesmo, mas é popularmente conhecida como ginseng dos Andes ou Viagra dos Incas. Por isso é muito rico em alcaloide, flavonoide, glucídio. Maca peruana traz vários benefícios, aumenta a vitalidade, o libido, ajuda a controlar a glicemia, ajuda a emagrecer. A maca peruana serve também para as pessoas que é impotente, pessoas que têm problema de impotência, impotência sexual, né? Então é muito importante a maca peruana, né? Ela é muito importante. Usar a maca peruana ajuda também, como também o inhame também, né? Hoje você tomar o elixir de inhame, a maca peruana, vai ajudar as pessoas que são impotentes, né? Impotência sexual, né? Então, ajuda bastante, né? É muito importante a maca peruana, né? Tanto para mulheres como para homens, né? Melhora a disfunção erétil, né? Erétil, aumenta a quantidade de sêmen, pessoas que improdutiva, tudo isso é bom para as pessoas que é muito impotente, né? É impotente, ajuda a controlar a glicemia, diminui o cansaço e a fadiga, né? Polissacarídeos presente na maca peruana pode ajudar a aumentar energia, rendimento físico, mental, reduzindo os sintomas de cansaço, fadiga, né? Tudo isso, a maca peruana, ela vai ajudar com certeza, né? Vai ajudar. Então está aqui, né? Maca peruana. Agora eu quero comentar também. Não vai dar para gente comentar tudo, né? Não é possível aumentar ou comentar tudo, né? Eu estou olhando aqui, quando eu olho para cima, é o que eu estou olhando ali na tela do computador, né? Agora o psyllium, para que serve, como tomar, né? É psyllium mesmo? Acho que é, né? Até eu, muitas vezes, eu que faço palestra e eu acabo comendo bronha. Eu acabo comendo bronha. Porque muitas vezes, por exemplo, esses nomes científicos de plantas, de fitoterápico, a gente nem fala direito, né? A gente vai falar e, muitas vezes, não fala direito o nome científico, né? É que nem o nome aí do web. Vou repetir, né? Psyllium, para que serve? Vamos ver, eu vou mostrar aqui. Aí eu vou mostrar aqui para as pessoas. Esse pacotinho é de 100 gramas, né?
É de 100 gramas, pacotinho. Dá para as pessoas ver certinho. Aí, ó. Esse é o psyllium. Aí, ó. Então, é muito bom também. Vamos ver para que serve. Ela é uma fibra solúvel, extraído da casca da semente da planta plantago. Plantago é o nome da planta, né? Plantago ovata. Acho que é o nome científico, né? É o nome científico. Vou repetir de novo. É Plantago ovata, que estimula o movimento intestinal e aumenta a absorção de água no intestino, levando ao aumento de volume e umidade das fezes, facilitando a evacuação. Quer dizer, melhora o trânsito intestinal, né? O psyllium pode ser comprado em farmácia, drogaria, loja de produtos naturais na forma de pó, em sachês, né? Pode diluir na água, bebida, né? Então, o nome comercial é Metamucil, né? Ou em loja de produto natural, as pessoas podem comprar, né? As embalagens pode ser de 100, pode ser de 500, tem vários quantidades que as pessoas desejam, né? Então, é muito importante, né, essa fibra, né? Essa fibra serve, né? O psyllium serve para combater prisão de ventre, regula o funcionamento do intestino, facilita a formação e melhora o trânsito intestinal. Então, tem várias finalidades, né? E pode ser tomado, né? Ou pode ser usado via oral, dissolvido, né? Dissolve ele em um copo de líquido de 240 ml, que pode ser água, suco de frutas, e mexer, né, bem o pó dele e tomar, né? Então, deve-se beber essa mistura imediatamente após o preparo, né? E tomar, né? De preferência junto com uma refeição, né? Nunca se deve engolir o pó sem dissolver em líquido, pois pode causar engasgo, asfixia, né? Obstrução intestinal. Nunca se engole o pó puro, né? Tem que ser misturado certinho na água, né? No copo para tomar, né? É que nem o mel. O mel, se as pessoas não tiver cuidado, ele pode engasgar com mel, né? Eu não sei se as pessoas sabem disso. Se as pessoas não souber usar o mel e tomar o mel, ele engasga com mel, pode dar asfixia, pode dar problema. Então é assim, é tudo que é em pó também. As pessoas vão querer comer o pó e pode sim, com certeza, dar engasgo, dar asfixia, dar problema, né? Porque não pode usar esses suplementos em pó, comer ele em pó, não pode. Tem que ser misturado em água ou em suco, né? Para as pessoas tomar, né? Porque aí evita problemas, né? Problemas sérios, né? Pode, adulto e criança com mais de 12 anos, pode tomar, né? E um sachê, 7 gramas, ou seja, né? Uma colher de sobremesa, assim por diante, né? Misturado 240 ml de água líquido, 1 a 3 vezes ao dia. Crianças também, né? Entre os 6 a 12 anos também, pode usar também. É muito importante, né? Agora, os efeitos colaterais existem sim, né? O psyllium são excessos de gás, pode surgir, né? Dor ou inchaço abdominal, tudo tem que usar moderado, né?
Tudo tem que usar moderados para não fazer mal. O psyllium não deve ser usado por criança com menos de 6 anos ou pessoas que têm dificuldade para engolir ou bloqueio no intestino, né? Prisão de ventre crônica ou prisão de ventre após cirurgia, tudo isso não deve ser usado, né, após cirurgia, né? Então está aí, né, essa dica muito importante, né? Tem muita coisa que a gente podia falar aqui, mas não vai ser possível a gente falar tudo, né? E eu vou ver aqui, deixa eu puxar na tela do computador que a gente vai falar mais alguma coisa aqui, mas as pessoas têm que aguardar porque a gente para um pouco para puxar na tela do computador. Deixa eu ver aqui. O lugar que eu estou aqui, ele é muito é escuro aqui é muito escuro aqui, né? É um lugar escuro, embora a câmera mostra a gente com claridade, mas é um lugar escuro aqui, né? Com certeza. Eu vou ver aqui, deixa eu, deixa eu ver assim. Aguarda um pouquinho, que eu vou ver aqui. Ai, aguarda aguarda um pouco o silêncio, que eu estou em silêncio agora. Vamos ver aqui. Peraí. Devagar a gente vê certinho, né? Devagar a gente vê certinho, né? E aqui no Brasil agora, né, que eu estou aqui comentando esses assuntos, tá chovendo, né? Aqui tá bom para chover, né? É bom que chove, né? É bom que chove, com certeza, né? Deixa eu ver aqui. Aí, vamos ver aqui nesse assunto que eu vou comentar aqui. Eu quero comentar um pouco sobre esse assunto. Sobre a cúrcuma, né? Sobre a cúrcuma e os seus benefícios. Que eu tenho falado sobre outros, né? E agora eu quero acrescentar mais sobre esse assunto, sobre a cúrcuma. A cúrcuma e os seus benefícios são muito, com certeza, né? Aqui eu tenho um pacotinho aqui, ó. Esse daqui, tá? É tudo 100 gramas. Aqui, ó. Tudo 100 gramas de cúrcuma. É 100 gramas de cúrcuma. Aqui, ó. 100 gramas de cúrcuma. Eu quero comentar um pouco sobre cúrcuma. A cúrcuma, ela é um anti-inflamatório, né? Ela é um anti-inflamatório e ela é tirada de uma raiz chamada açafrão, né? E é transformado em pó, né? Em pó, em farinha que seja, né? Em pó, para as pessoas usar, né? Ela... O que é e para que serve a cúrcuma? Conhecido também como açafrão da terra, açafrão da Índia, e turmérico, ela é um turmérico. O tempero proporciona diversos benefícios.
ao organismo e é exclusivo um dos alimentos indicados, né, para ser incorporado em uma dieta voltado para fortalecer o sistema imunológico, né? Então a cúrcuma era usado em tempero, né? Na Índia, em todo lugar hoje a cúrcuma ela é universal, né? Ela está em todo lugar, né? E é usado popularmente na culinária indiana, é muito usado a cúrcuma, né? E ela traz vários benefícios, com certeza, né? Então a cúrcuma é tirado da raiz chamado açafrão, né? E é muito importante. E os estudos indicam que ela é uma propriedade, ela tem virtudes, né? Que são princípios ativos, né? Os princípios ativos são antioxidante, ela é anti-inflamatório, atua na recuperação muscular pós-treino, aquele que faz treino, né? Aquele que faz academia, faz treino, faz caminhada, usa esteira rolante, né? Ela é hepatoprotetora, ela é anticancerígena, uma vez que pode bloquear o crescimento descontrolado de células de tumores. É cardioprotetora, regulação da pressão arterial, ela ajuda a regular. Ela é neuroprotetora. O cérebro apresenta uma atividade metabólica muito alta e gera estresse oxidativo. Mas a cúrcuma é rica em antioxidante, a cúrcuma ajuda a evitar a produção excessiva de radicais livres. Então, melhora as pessoas, com certeza, o estilo de vida da pessoa e é capaz de estimular a cognição e a atividade cerebral, né? Como pode prevenir e melhorar o déficit de memória, cognição associado à idade, né? Então isso é muito importante, né? Ajuda bastante. E a contraindicação para não usar a cúrcuma gestante, crianças muito pequenas, deve ser usado com moderação, né? Deve ser usado com moderação, né? Recorrendo às pitadas apenas, não pode usar em excesso, né? Não pode usar sim, né? Gestante, crianças, mas usar com moderação, né? Além disso, pode causar obstrução nos dutos de quem sofre com cálculos biliares. Então tem que ver quem tem problemas da bilis também, né? Portanto, de forma preventiva, o açafrão da terra deve ser evitado aquele que tem problemas na vesícula, por exemplo, aqueles que estão com cólica, né, de vesícula, não deve usar o cúrcuma de maneira nenhuma, né? Então, ela é muito boa também e é rico em ferro também. É rico em ferro, né? Ela é muito boa. Pode incorporar a cúrcuma em vários alimentos, né? Várias alimentação pode incorporar ele que é boa, né? O pó de cúrcuma, com certeza, é muito bom, né? Então, está aí, né? A cúrcuma, ela tem vários princípios ativos, né? Vários princípios ativos que é bom para a saúde da humanidade. Tudo que o Criador deixou é bom, né? Tudo que o Criador deixou é bom.
Ele não fez as coisas para o mal. É claro que existe coisa que a gente não pode, por exemplo, ervas que fazem mal. Existem ervas que prejudicam as pessoas, que são ervas venenosas, né? As ervas venenosas a gente não pode usar, né? De jeito nenhum, né? A gente tem que usar as ervas que são comestíveis, né? Aguarda um pouquinho. Aguarda um pouquinho que eu estou aqui pesquisando. Eu estou aqui entrando na... Aguarda um pouco. Vamos ver aqui. Vamos ver agora, vamos ver. É sobre a linhaça, né? Aqui eu tenho aqui, ó, mais um pacotinho também de linhaça, né? É linhaça, aí, ó. Deixa eu virar ele assim. Assim fica mais fácil para as pessoas verem, né? Linhaça, né? Deixa eu ver aqui, não dá certo? Não, né? Não, aqui é o contrário, né? Aqui. É 100 gramas de linhaça. Linhaça. Vamos ver os benefícios da linhaça. O que é bom e para que serve? Para que serve? A minha mãe tá falando assim que é hora de almoçar, né? Mas eu tô gravando aqui, então eu vou ter que terminar, né? A minha mãe que falou aqui, né? Então é isso aí, né? Quais os benefícios da linhaça? Vamos ver para que serve a linhaça. A linhaça tem vários benefícios, é muito importante, né? O que eu tenho mostrado aqui. A linhaça é uma semente de linho que é muito rica em fibra, é muito rico em fibra. Ela é especialmente, ela pode ser usada como laxante natural, né? E ajuda o trânsito intestinal, elimina gases, né? A semente de linhaça, ela também tem uma quantidade boa de ômega 3, né? Ômega 3, magnésio, né? Relaxa os vasos sanguíneos, melhora a circulação, diminui a inflamação das artérias, previne doenças como pressão alta, arteriosclerose, infarto. A linhaça tem a linhaça dourada e tem a linhaça que é a dourada e a branca, né? Tem várias. Tem a dourada, tem a linhaça dourada, tem a linhaça natural, branca, né? Branca, amarela, é uma coisa assim, né? E o importante é que todas elas são boas. Combate prisão de ventre, mantém a saúde dos olhos, combate os níveis de colesterol, né? E isso daí é muito importante, né? E a gente tem mais aqui, né? Tem muitos aqui, por exemplo, tem a marapuama aqui, ó. Essa daqui é o pó de marapuama. Ela é muito bom também, ela dá energia, né? Ela dá energia, né? E assim por diante, nós temos vários aqui, não vai dar pra gente comentar. A moringa em pó. É 100 gramas, né? Cada pacotinho disso é 100 gramas, né? Então, tudo isso é importante, né? Temos vários. Semente de abóbora,
semente de abóbora. Nós temos aqui, ó, semente de abóbora. Mas é a farinha, não é a semente de abóbora. É a semente de abóbora já moído, entendeu? Nós temos aqui. Temos ó, o gengibre em pó aqui. Aqui é um gengibre em pó. Gengibre em pó, né? Então está aí, né? Então é isso aí. Tá trovejando, mas eu tô percebendo que o trovão ele tá longe, ele não tá bem aqui perto em cima, né? Tá trovejando aqui, mas não tem perigo não, que a chuva aqui é calma. Então eu acredito, né, com fé, né, no Criador do universo, acredito que não vai ter problema, né? Esse daqui é catuaba, né? E assim por diante, nós temos fibra de maçã, isso daqui venceu o pó de maçã também, fibra de maçã. Temos também farinha de uva, né? Farinha de uva também, né? Farinha de uva. Então está aí, né? Até a próxima, né? Que o Criador abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Até a próxima, se Deus o permitir.